Como esperar que se cumpra o que eu desejo para os outros e para mim mesmo na virada de ano, se o coração está contaminado com mágoa, rancor ou algum pecado? A derrota sempre tem uma desculpa, mas a verdade é que a derrota vem porque a pessoa não se preparou para a vitória, não se esforçou, não sacrificou o seu eu, sentimentos, pecados. A vitória exige disciplina. Exige o quê? A derrota só exige o quê? A derrota só exige uma coisa. O que a derrota exige? Você tem que pensar. O que a derrota exige? Uma desculpa. Só isso. A única coisa que a derrota exige é uma desculpa. Que se encontre uma desculpa para ela. Pronto, aí a pessoa, eu fui derrotado por isso, eu fui derrotado por aquilo, eu fracassei por isso, eu fracassei por aquilo, eu fui derrotado, eu perdi, eu fracassei por causa do fulano, do beltrano, do cicrano, do país, do patrão, do empregado. Aí a pessoa se consola. A única coisa que a derrota exige é uma desculpa, porque a pessoa fica controlada, resignada a ela, a derrota. Mas a vitória exige esforço, sacrifício, empenho, disciplina, preparação. Você vê o próprio Moisés. Então Moisés, para que Moisés se tornasse esse Moisés que hoje nós conhecemos, o Moisés que nós lemos aqui na Bíblia, que enfrentou o faraó, que enfrentou o inferno, que não teve medo de morrer, que foi usado por Deus para abrir o mar, para fazer as maravilhas que você viu, esse Moisés não caiu de paraquedas no Egito. Ele não chegou de repente de um dia para o outro, olha, eu vou ser o libertador, Deus vai me usar. Não. Deus teve que fazê-lo, criar uma situação para ele ir para o deserto. E no deserto Deus foi preparando Moisés. Deus foi o quê? Toda vitória exige preparação, esforço, sacrifício, empenho, dedicação. Pessoa que vem à igreja e acha que 1 hora, 2 horas na igreja vai mudar a vida dela, está enganado, está iludido, porque aí é querer mágica, e não existe mágica. Mas a pessoa que vem e entende que a coisa mais importante que há na igreja é a palavra de Deus, que abre os olhos, ilumina, prepara, mostra o que fazer, então essa pessoa tem foco, essa pessoa, ela sai daqui e sacrifica, se esforça para fazer, não do jeito que ela acha que tem que ser feito, mas para fazer do jeito que ela ouviu, que Deus quer que seja feito. Está dando para entender, sim ou não? Então, ela enfrenta problemas, ela enfrenta lutas, antes a reação dela era uma, agora não, peraí, mas eu aprendi na igreja, com a palavra de Deus, que se eu reagir assim, eu estou fortalecendo o diabo. E toda a minha vida eu reagi assim, eu pensei assim, eu fiz assim. Então agora vai ser do jeito que eu aprendi na igreja. Então a pessoa vai sendo preparada para ter a vida toda transformada. Sinais vão acontecendo, mas esses sinais vão preparando ela, à medida que ela vai ouvindo a palavra de Deus, para uma vida transformada. Compreende? Então, exige um tempo. É por isso que, quando Deus fala da vida transformada, Ele fala da construção da casa na rocha. É de uma hora para outra? Leva o quê? Olha para cá, esquece os outros. Ele fala, quem vai andando, fazendo o quê? O quê? Andando, plantando com lágrimas. Quer dizer, não é você chegar na igreja e plantar uma semente, fazer um pedido, uma oração, cruzar os braços e ficar ali, agora eu quero ver nascer. Vai nascer? Você planta e continua. Mas o que eu plantei? Eu vou receber. A corrente que eu estou fazendo pelo marido, pelo filho, cada semana eu estou plantando. A plantação não é só a oferta no altar, não. São as atitudes, são as reações, é a corrente que você não vai quebrando. Então você vai vivendo dia após dia, caminhando, sabendo
que desde que você começou a obedecer a Deus, você passou a adquirir o direito de uma vida diferente. E nessa caminhada você vai sendo o quê? O quê? Preparado. Cada vez mais preparado, fortalecido para enfrentar o diabo, as lutas, as dificuldades. É como Deus falou com Daniel. Você vê que quando Daniel estava lá orando, jejuando, Deus disse assim: Daniel, aliás, o anjo, depois de 21 dias de jejum, de oração, 21 dias, sem resposta nenhuma, parecia que nada estava acontecendo, vem um anjo de Deus e fala: Daniel, desde o primeiro dia, desde quando? Que você aplicou o teu coração, fez o que, gente? Ele estava orando e jejuando, mas o que fez o anjo vir, foi a oração e o jejum? Não, são armas poderosas. Mas o que fez Deus enviar o anjo até Daniel? Que ele estava aplicando o coração em entender as coisas de Deus. Você já leu isso na sua Bíblia? Então lê. Desde o primeiro dia que você aplicou, o que é uma pessoa aplicada? Uma pessoa aplicada é uma pessoa o quê? Dedicada. Sim ou não? Quer dizer, tem gente aqui que está aplicado. Eu vou mudar minha vida, eu vou engolir cada palavra, eu vou entender o que eu tenho que fazer. Mas tem gente aqui que está quase dormindo na poltrona, que está querendo, você não vai orar mais não? Verdade ou mentira? Aonde você se encaixa? Por favor, eu não quero brigar com ninguém, eu quero que você pense, que você raciocine, porque o que você faz aqui não muda a minha vida. Se você vier aqui dormir, roncar, babar, não vai mudar a minha vida, não vai. Se você vier aqui e nunca mais voltar, não vai mudar a minha vida. Se você vier aqui e não fizer nada do que a gente está ensinando, não vai mudar a minha vida. Já mudou, porque eu apliquei o meu coração em entender e praticar as coisas de Deus. Então eu não estou aqui tentando te convencer alguma coisa para o meu benefício. Daqui a pouco eu vou embora daqui, como outros já vieram e já foram. Então quando a gente fala às vezes mais duro, a gente não quer brigar, não quer despertar você, para que a sua vida seja diferente. E nós estamos falando não do que o bispo Macedo ensinou para a gente, não é o que nós achamos, não, esse bispo aí ele quer assim, não, é a palavra de quem? De Deus. Porque desde o primeiro dia, Daniel, desde o primeiro dia que você aplicou teu coração em entender as coisas de Deus, eu fui enviado. No primeiro dia que Deus olhou e viu, Daniel está aplicado. Não é Daniel está orando ou jejuando, faz parte. Mas não é Daniel está orando e jejuando, Daniel está o quê? Então ele pegou, o anjo vai agora, porque Daniel está aplicado em entender. O entendimento vem do coração? Sim ou não? O coração vem o quê? Sentimento. O entendimento vem da onde? Por isso você tem que usar a sua mente, seu raciocínio, e não ficar querendo sentir, nem sentir Deus, nem sentir fé, nem sentir droga nenhuma. Desculpa. Você tem que querer entender as coisas de Deus. Então quando Deus viu Daniel se aplicando em querer entender, na hora o anjo foi enviado. E por 21 dias o anjo ficou fazendo o que no céu? Por que o anjo não chegou no primeiro dia também a Daniel? Porque o diabo entrou no caminho dele, sim ou não? E começou uma guerra. O anjo desistiu de lutar? 21 dias, ele não foi derrotado, mas também não conseguiu derrotar o diabo. Entenda isso. 21 dias se passaram e o anjo não conseguiu derrotar aquele demônio, que era o mais forte, o principal do país. Não foi derrotado, mas também não derrotou, mas também não voltou para Deus, não desistiu, não, eu tenho que ir, eu tenho que chegar até Daniel, porque Deus me deu uma ordem, porque Daniel está aplicado, está empenhado. Para a pessoa ser aplicada,
exige esforço, sacrifício. Sim ou não? Não é fácil. Para sentir não exige nada, mas para se aplicar exige esforço, sacrifício. E quando a pessoa então se esforça, sacrifica para compreender e praticar a palavra de Deus, então ela vai sendo preparada para aquilo. Aí Deus olhou, pegou o anjo mais forte. Bom, aquele não está conseguindo, vai você, resolve o problema. Porque a resposta tem que chegar a Daniel. Tem que chegar. Vai e atropela aquele demônio lá e leva a resposta. Porque ele está aplicado. Amém? Estou sendo claro? Ele está aplicado. Em entender, em compreender. É gente assim que Deus busca. É gente assim que Deus procura. Que raciocine, que pense. Que não fique batendo no peito e dizendo, eu nasci assim e vou morrer assim. Não, eu sou dessa religião porque minha avó, meu pai. Não, que raciocine, que pense. Desculpa, a religião que vai para o inferno, eu quero saber é da vontade de Deus, é da palavra de Deus. Tradição que vai para o inferno, eu quero saber o que realmente vai trazer Deus para a minha vida e vai me levar para Deus. É isso que eu quero saber. E vem para a igreja assim. Você pode até ter chegado aqui esperando encontrar um bispo, um pastor, uma igreja poderosa que fizesse alguma coisa por você, mas seus olhos estão sendo abertos agora. Tudo que nós fazemos com o diabo, no nome de Jesus, você pode fazer, porque Deus Ele não deu a autoridade do nome de Jesus e o poder do Espírito Santo para nós, é para todo aquele que crê. Não sou melhor do que você. Se bobear, tem até mais erro que você, mais falhas que você. Está sendo claro, gente? Mas nós nos aplicamos em praticar essa palavra. Pensa nisso. Então aí veio o anjo mais forte, Miguel, Gabriel, sei lá, não lembro. Venceu aquele demônio. Chegou até Daniel e falou assim, levanta, Daniel. Eu só cheguei agora, mas desde o primeiro dia eu fui enviado. Então ele não estava vendo, mas Deus estava lutando por ele. O anjo de Deus estava lutando por ele. Amém? E ele falou assim, olha, acabando aqui eu vou voltar, porque outro demônio está saindo para lutar. Eu só vim te trazer uma resposta, mas a luta não parou. Eu vou voltar, porque a guerra vai continuar. E aquela guerra era por quem? Por quem? Por quem, gente? Por Daniel. Quer dizer, o anjo de Deus também estava aplicado em lutar contra aquele demônio, por causa de quem? E para quem? Para Daniel. Porque Daniel estava aplicado. Você já pensou você ter o ano todo um anjo de Deus aplicado em te defender, te guardar, te proteger? O ano todo você ter o anjo de Deus aplicado em lutar as suas guerras, as suas lutas, as suas batalhas. E se esse anjo não der conta do recado, Deus enviar um outro anjo mais forte do que ele, porque tem que acontecer a resposta na sua vida, porque você não é da Igreja Universal, porque você não é religioso, você não é crente, você não é evangélico, você está aplicado em entender as coisas de Deus. Você já pensou? Você entrar no trabalho, você entrar na casa, você entrar onde for, no inferno, e o anjo de Deus está ali lutando por você. Às vezes, você não está vendo nada. Há aquele espaço de tempo que até parece que não está acontecendo nada, mas quando você tem certeza que está aplicando o seu coração, a sua vida para as coisas de Deus e não as coisas da igreja, não há dúvida, não há desânimo, você não desanima, você não entristece, você não enfraquece, você não aceita os pensamentos do diabo, eu acho que não está dando certo, será que vai dar certo? Não tem essa conversa, porque você tem certeza que a sua fé, seu esforço, seu sacrifício estão sendo para Deus. E esse Deus não deve nada a ninguém, Ele tem caráter, Ele é fiel. Amém, pessoal? Você já pensou esse ano todinho, que está começando agora, você ter esse anjo à sua disposição? E repito, se ele não der conta, Deus manda outro mais forte, mas a resposta vai chegar a você.
Mas isso exige preparação, aplicação, empenho, esforço, porque não é fácil você obedecer a palavra de Deus. Que quando você obedece a palavra de Deus, você vira um monstro aí fora no mundo. As pessoas não entendem, criticam, zombam, falam mal, falam o que você está acostumado a ouvir. Sim ou não? Quanto mais você decide servir a Deus, mais lutas você tem. Às vezes dentro de casa, até aquela pessoa vê Deus em você se converter, vai ter a luta. E esse tempo de luta é um tempo que Deus também está preparando a sua fé, fortalecendo a sua fé, moldando os seus pensamentos, sua mente, moldando você para coisas ainda maiores, porque lutas maiores também vão vir, como Moisés. Então ele teve que atravessar o deserto, ele teve que enfrentar dificuldades e sede, fome e tudo, e lá ele foi sendo preparado, foi aprendendo coisas, conhecendo o deserto, para depois ele voltar como libertador. Amém? Então é o que ele falou: primeiro você tem que andar e ir, plantando, ainda que com lágrimas, para depois você voltar colhendo, na casa, no casamento, seja lá onde for. Está claro, pessoal? Onde é que a gente parou? Tudo depende da preparação para a vitória. Perdoar, limpar o coração, fugir do pecado, depende do coração, e ele não quer fazer nada disso, o coração não quer fazer nada disso. Por isso, a preparação para a vitória vem com um raciocínio. Eu entendo a palavra de Deus e coloco em prática, querendo ou não, o coração sentindo vontade ou não, eu submeto minhas ações e reações à palavra de Deus e não ao coração. Se você quer um ano diferente, tome a decisão agora. Por isso Deus fala do atleta que em tudo se domina, dá o exemplo do atleta, independente do que sente. Ele se prepara ano após ano, horas e horas por dia, para as grandes competições mundiais. Ele sacrifica seu tempo, amizades, festas, vícios, lazer, tudo se preparando para a vitória. Olha para mim, por favor. Quer dizer, quem dá o exemplo do atleta também, quem é? O atleta, o que ele faz o ano todo? Se prepara, se aplica aquilo que ele está fazendo. Fique de pé, por favor. Eu quero fazer uma oração por você que entendeu e fala: bispo, eu não vim me aplicando as coisas de Deus, muito menos em entender. Por isso que você não pode faltar quarta e domingo, porque quarta e domingo você vai aprendendo. De repente você fala assim: bispo, eu entendi que eu tenho que me aplicar, eu entendi, eu quero, mas como? Em quê? Então, cada quarta e cada domingo você vai aprender uma coisa. Às vezes eu fico desesperado quando na quarta-feira principalmente Deus está dando uma revelação, Deus está falando uma coisa forte, e eu sei que tem muita gente que poderia estar ali ouvindo algo que ia fortalecer, abençoar, e a pessoa, por não ter empenho, determinação, o dia é corrido, é trabalho, é estudo, ela preferiu descansar. Não faz o que teu coração pede, faz diferente nesse ano, põe como regra de vida, quarta e domingo. Se eu não entender a palavra de Deus, eu vou praticar o quê? Se eu não praticar, o que eu vou colher? E você entendeu. E a partir de hoje eu vou me aplicar a isso, eu vou buscar com todas as minhas forças. Por eu não me aplicar, eu estava cedendo o pecado, eu estava cedendo a mentira, eu estava cedendo a mágoa, eu estava inclinado às coisas erradas. Mas a partir de hoje, eu me aplicava a pegar água, eu me aplicava a fazer uma corrente. A partir de hoje eu vou me aplicar a praticar a palavra de Deus, a ser de Deus, porque eu quero que nesse ano, por onde eu for, um anjo de Deus tenha a ordem de Deus de me acompanhar, de lutar as minhas guerras, de lutar as minhas batalhas. Eu quero que nesse ano, se o anjo que estiver me acompanhando
for fraco, ou não for forte o suficiente para enfrentar o demônio que foi mandado para mim, Deus mande outro anjo mais forte, para eu terminar esse ano de 2016, como eu nunca terminei na minha vida. A igreja vai fazer isso por você? Você vai fazer isso por você, eu vou fazer isso por mim. Se nós nos aplicarmos, Deus vai ser o centro da minha vida, o Senhor, é a vontade dele que vai prevalecer. Feche os seus olhos, por favor.